Boa noite, que Jesus nos abençoe, nos ilumine em mais esta noite de estudos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria darmos continuidade aqui ao nosso estudo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Como de costume, só vamos aguardar uns minutinhos para que os amigos possam conectar aqui conosco. Nós estamos estudando o capítulo 3 da segunda parte do livro, que é o retorno da vida corporal à vida espiritual. Hoje nós vamos estudar o tópico separação da alma e do corpo. Deixa eu só ver se eu estou com algum probleminha aqui na internet. Só um minutinho, por favor. Eu não estou conseguindo receber a imagem aqui no meu computador. Vocês estão recebendo a imagem, som normal? Eu não estou conseguindo receber aqui o vídeo para acompanhar. Vou pedir para minha esposa dar uma assessorada aqui. Não estou conseguindo receber o vídeo. Tá normal? Pessoal, me desculpe, viu? Acho que eu tive algum problema aqui no meu notebook. Mas parece que então está normal, né? Vamos ver aqui, peraí. Bom, vamos tentar acompanhar aqui pelo celular então. Muito boa noite a todos, gente. Me perdoe, tive esse probleminha aqui de conexão com o notebook. Sejam muito bem-vindos, viu? Uma alegria recebê-los. Muito boa noite. A Zuleide Carvalho, a Cláudia Almeida, a Alissa Caetano, Marilena Liporine Jacobes, Reinan Conceição Machado, a Jussara Cabreiro. Que bom, Jussara. Bem-vinda, viu, amiga? Maria Antônia Casadei, Cláudia Laforga, Celso Moreira. Que legal. Neuza Beleza, Maria Helena Butião, muitos amigos e amigas. Muito bem-vindos, viu, pessoal? Uma alegria compartilhar com vocês aí o nosso estudo. Então, como comentei, nós vamos hoje estudar o tópico separação da alma e do corpo, né? Que é nessa segunda parte do livro, no capítulo 3. Esse é um estudo que nós realizamos todas as quintas-feiras, aqui pela página do Facebook, Allan Kardec, C. Espírita, de Bebedouro. E
Vou acompanhar pelo celular um pouco. Então, meu agradecimento sempre à Casa Espírita, que nos permite essa possibilidade de estudarmos aqui pela internet, pelo Face da Casa. Agradeço sempre a Fernanda Fernandes, a Lipa Dovano, duas amigas que ajudam bastante na divulgação, na postagem dos vídeos, no canal do YouTube também. A minha esposa, a Terezinha Sampaio, que me assessora bastante aqui na transmissão. E eu quero deixar um recado para aquelas pessoas que eu percebo que muitos acompanham esses estudos também depois, né, fora, não conseguem aqui acompanhar ao vivo, mas que acompanham em outros horários, em outros dias. Então eu quero deixar aqui uma possibilidade, se quiserem, né, fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida vendo esse vídeo mais tarde, podem registrar nos comentários, que eu sempre acompanho depois e a gente poderia tentar responder, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, algum comentário, pode registrar lá depois. Na última live, na última semana, nós falamos sobre a alma após a morte. Falamos da individualidade, né? E hoje, então, nós vamos só concluir uma última questão que ficou desse tópico passado, para que a gente possa prosseguir hoje, então, para o estudo novo. Então, vamos lá. A questão que ficou da semana passada, ela foi a questão seguinte. Foi a 153, tá bom? Muito bem-vindo a todos que vão chegando aí, mais amigos conectando aqui conosco, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá então, questão 153, para concluir o tópico da semana passada. Pergunta assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos respondem: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Então, nessa resposta aqui, está bem claro, né, que a vida eterna é a vida do espírito, né? A nossa vida de espíritos imortais que somos é eterna. E às vezes a gente nem se dá conta disso, nem para pensar o que significa, porque isso na verdade é um presente que Deus nos deu, que Deus nos concede da imortalidade da alma. Porque é muito importante nós pensarmos da seguinte forma, porque até pessoas às vezes argumentam, né? Às vezes leem na Bíblia dizendo só se vive uma vez. Então é preciso entender esse pensamento. Vamos imaginar focando no espírito imortal. Quando Deus cria o espírito, ele nunca mais vai morrer. Vocês concordam? O espírito é imortal. A partir da criação desse espírito, ele vive para toda a eternidade, ele vive a vida eterna. Então, se o espírito não morre jamais, ele só tem uma vida, certo? Então, nós, como espíritos imortais, temos uma vida apenas. O detalhe é que nós estamos, ora encarnados em um corpo físico, ora desencarnados, vivendo a vida no mundo espiritual. Reencarnamos novamente e voltamos ao mundo espiritual. Mas a vida do espírito é uma só, porque ele não morre nunca. O que morre é o corpo, é a matéria física, que é transitória. Então, nós temos várias existências corporais, é diferente. Temos várias existências corporais, mas uma única vida, que é a vida eterna, a partir da criação. Tá? Então, para não ficar confuso, então não faz sentido, nós temos uma vida só. É só analisar focando dessa forma, focando no espírito imortal, tá bom? Então, temos várias existências. Está claro isso? Se vocês tiverem alguma dúvida, se não ficou claro isso, pode colocar aí, a gente tenta reforçar, falar mais um pouco para ver se ficou bem clara essa ideia, né?
Tudo bem, por enquanto aqui tudo em ordem então, né? Vamos continuando. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode registrar. Bom, nós vamos então agora entrar no tema, no tópico do nosso estudo de hoje, então, que é separação da alma e do corpo. Mesmo que alguém registre alguma pergunta lá, depois a gente retorna para tentar reforçar aí se preciso for, tá? Bom, separação da alma e do corpo. Na questão 154 nós vamos agora, que pergunta assim: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Quer dizer, nós sofremos alguma dor, algum constrangimento na hora da morte? Essa é a pergunta, né? Os espíritos respondem não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Olha só como eles colocam até exílio, né? Então aqui fica bem claro que não há dor no momento da morte. A alma não sofre, eles colocam lá bem claro, a alma nenhuma parte toma nisso, quer dizer, a alma não sofre nada nesse momento da morte. Mesmo o corpo, eles dizem, sofre mais durante a vida, né, que é uma vida de tribulações, de dificuldades, de vicissitudes. No momento da morte, muitas vezes, em geral, muitas vezes o espírito nem percebe que passou pela morte. Nós vemos isso nos romances espíritas, né? Nós vemos isso em André Luiz. O momento da morte, muitas vezes a pessoa adormece e quando desperta já está desencarnado e algumas vezes nem se dá conta que desencarnou. Nós sabemos que acontece isso. Muitos espíritos pensam que continuam vivos na matéria ainda, né? Se a gente se lembrar, por exemplo, daquele filme A Vida Continua, não sei se vocês assistiram, que fala sobre aquela moça, né? A moça e um senhor que passam por uma cirurgia até semelhante, os dois, o caso deles bem semelhantes, e eles passam por uma cirurgia, desencarnam, e quando eles se dão conta, né, de si, eles acham, né, que foram transferidos para um outro hospital, porque não reconhece aquele onde entraram para fazer a cirurgia. Na verdade, já estavam na colônia espiritual, né, sendo tratados em um hospital da espiritualidade. Mas assim, para ficar claro que eles nem perceberam que haviam desencarnados, né? Então isso é muito comum. E não perceberam, não sentiram nada, a hora que se deram conta já estavam lá nesse hospital da espiritualidade. Deixa eu ver aqui, parece que o Júnior Gomes, ele está perguntando aqui, né? Boa noite, viu, Júnior? Um abraço para você, grande amigo. O que está acontecendo com os espíritos que estão desencarnando por Covid-19? Então, Júnior, aí, veja bem, nós não temos assim uma resposta, né? O Espiritismo nunca tem uma resposta única para todos os casos. Mas eu creio, no meu entendimento, que não quer dizer que seja algo diferente para esses irmãos que estão desencarnando por Covid, poderiam desencarnar por outros motivos também, não é? Não quer dizer que eles estejam em melhor ou em pior situação, é um desencarne como um outro desencarne, né? Então não dá para a gente dizer o que está acontecendo, porque veja bem, essa pergunta do Júnior é como se a gente soubesse o que esses espíritos estão desencarnando vão enfrentar dali para frente, né, no plano espiritual. E nós sabemos que depende muito de cada um. Não é pelo fato da doença, né, da Covid, que levou ao desencarne, que vai proporcionar um tipo de vida espiritual. Não, depende de cada um, a sua trajetória de vida, a sua forma de encarar as coisas, a sua consciência tranquila. Então, o nosso estado, né, de desencarnado, recém-desencarnados, depende totalmente de como vivemos a vida. Então, não importa se foi por Covid ou se foi por outro motivo, tá bom? Que legal,
o Neto também, grande amigo, estudamos muito junto esse livro também. Muito bem-vindo, viu, Francisco Pacheco Neto, grande amigo. A Vera, então, colocando aqui, e os suicidas, né, se eles sofrem. Então, uma boa pergunta da nossa amiga Vera, né, da Casa Espírita. Vera, é bom que você levantou até essa questão, porque nós iríamos até comentar mesmo um pouquinho mais adiante sobre a questão dos suicidas. Vamos falar, acho que mais à frente, né, enquadrando ali no contexto do assunto. Mas só para a gente imaginar desde já, né, a questão que a Vera coloca do sofrimento dos suicidas, não é essa questão, como eles dizem aqui, se é dolorosa a morte, né, como se na hora da morte houvesse uma dor. A questão dos suicidas é a consequência que eles vão acarretar dali para frente, não é o momento da morte, é o após a morte, né? O que esses espíritos que agiram, né, contrariamente àquilo que Deus determina, porque nós não temos, né, o direito de tirar a vida. Mas quando a gente fala isso, nós temos que ter um grande cuidado, porque todos nós podemos ter alguém da família que tenha passado por essa situação. Então nós não estamos aqui fazendo julgamento de espécie alguma, não temos o direito de falar de ninguém, porque todos nós erramos de maneiras várias, não é? Por isso que Jesus deixou aquele belo ensinamento: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós estamos apenas refletindo aqui sobre uma situação. E é até bom, quando falamos em suicidas, que a gente tenha sempre o hábito de orar por eles. São irmãos que precisam muito de oração, porque enfrentam realmente situação dolorosa depois da morte. Então a angústia deles é moral, né? É um sofrimento moral, é o sofrimento da alma que foi rebelde às leis divinas, e esse espírito sofre demais porque é algo assim, que foi um desrespeito, né, perante as leis divinas. É algo sério, é algo grave, que a gente deve orientar sempre que possível para que as pessoas que estão propensas a isso evitem de todas as maneiras chegar a cometer um ato desse, porque o sofrimento é grande. Né? Eles ficam, para não falar muito, né, eles ficam revivendo a cena que aconteceu o desencarne por várias vezes, aquele sofrimento. Eles pensavam que ia colocar fim aos seus sofrimentos, e aí percebe que esses sofrimentos agravaram, se multiplicaram e muito. Né? Então é um sofrimento moral, é uma angústia da alma, é a consequência da sua ação, né, negligente, infelizmente. Mas vamos orar por esses irmãos, aproveitando até que foi falado isso, que nós elevemos um pensamento a eles, vibrando paz, vibrando que eles se recuperem logo, porque nós sabemos que todos estão assistidos, ninguém fica desamparado. Mas vamos continuando então. Bom, então ele diz aqui, né, que o espírito vê chegar o termo de seu exílio, porque vejam bem, a vida aqui na Terra é muito difícil, é uma vida de tribulações, é uma vida onde o espírito se sente preso, se sente, vamos dizer assim, ele não se expressa livremente, porque o potencial do espírito é muito grande, então o corpo limita as faculdades do espírito. Então quando eles dizem que a vida aqui é como se fosse uma prisão, é nesse sentido. Porque nós, espíritos livres, temos uma facilidade muito grande quando estamos desencarnados. E aqui num corpo físico, nós estamos completamente limitados na nossa ação. As nossas faculdades não se expressam livremente, né? Nós dependemos de canais dos 5 sentidos para nos expressarmos. E o espírito livre não depende nada disso. Então, aqui eles dizem que estamos como que numa prisão, né? Por isso que ele está dizendo ali na questão que vê chegar o termo do seu exílio, né? Vê chegar o momento de liberdade. E esse espírito algumas vezes até ajuda no processo do desencarne. E eu quero dar uma dica aqui para vocês, quem gosta da leitura, né? Tem um livro maravilhoso nesse sentido de desencarnação, que é o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Esse livro conta a história de 5 pessoas que desencarnam num período próximo
e todo o trabalho da espiritualidade para vir preparar essas 5 pessoas para desencarnar, para a gente perceber o cuidado que a espiritualidade nos atende nas nossas necessidades. É lógico que eram 5 pessoas que se fizeram merecedoras desse auxílio, tudo é de acordo com o merecimento, mas eram pessoas comuns, né? Tinha católico, tinha espírita, tinha evangélico, e então a espiritualidade vem recebê-los, vem prepará-los para a desencarnação. É bastante interessante, tá bom? Ah, Júnior, legal, pedindo aqui o contato, depois te passo sim, fica tranquilo, meu amigo. E nessa questão ainda, o Allan Kardec, no final, ele faz um comentário sobre a morte natural, então. Ele fala que, ali no comentário, para a gente não ler o comentário todo, né? Ele comenta que a morte natural é o esgotamento dos órgãos. Vai terminando, então, aquele fluido vital que nós estudamos lá atrás, sobre o fluido vital, que é a vitalidade, aquela energia que dá vida aos seres vivos, né? Então, esse fluido é como se fosse uma quantidade que cada um de nós temos. E essa quantidade de energia vai se esgotando. Quando ela termina, os órgãos entram em colapso, então acontece a morte. Vamos dar um exemplo bem simples, como se fosse uma vela acesa. Aquela vela vai se consumindo, quando ela chega no último ali, que não tem mais vela para ser, né, queimada, ela vai e apaga, aquela chama apaga. Isso seria um exemplo da morte natural. Chegou naquele momento máximo, não tem mais vitalidade para prosseguir e acontece ali então a desencarnação tranquila, muitas vezes, né, bem natural. Só que me parece que está cada vez mais difícil, né, de ocorrer morte natural, porque a gente tem uma vida tão, né, às vezes descompensada, que acaba acontecendo doenças, né, problemas que às vezes nos levam a desencarnar por problemas de doença. Tudo bem nessa questão aí também, pessoal? Podemos prosseguir? Tem alguma dúvida? Bom, eu vou seguindo aqui, mas fica aí sempre a possibilidade de vocês registrarem alguma dúvida que tiverem, tá bom? Na questão agora 155, Allan Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? E eles respondem: rompidos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, rompidos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, vejam que eles falam em laços. Vamos gravar essa palavra, porque tem a continuação aqui que diz assim, na 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição, né? Quer dizer, naquele momento ali, separou. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E eles respondem: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles 2 estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Tá vendo? Falando aqui de novo dos laços. Então eles dizem que a separação da alma e do corpo, né, rompem os laços. Vejam bem, o que seria isso? Quando acontece que nós estudamos há pouco sobre a concepção, né, que o espírito, quando tem a gestação não, estudamos isso, eu estou confundindo, acho que foi uma live que eu fiz outro dia sobre reencarnação, me desculpe, estou até misturando as estações aqui. Mas quando o espírito vem para a reencarnação, no momento da gestação que está se formando o novo corpo, o perispírito, que é o corpo espiritual, vai se ligando conforme o corpo vai se desenvolvendo. Então ele vai se ligando completamente, vai se moldando, né? O corpo é um molde, é uma cópia do perispírito. Então eles vão ficando muito unidos desde a gestação
Alguns dizem, né, que se liga molécula a molécula para ter uma ideia dessa ligação do perispírito ao corpo. Então, quando eles dizem aqui na morte que rompem os laços, esses laços são os laços do perispírito que envolve o corpo. Então é como se o perispírito estivesse, vamos dizer, né, simbolicamente, amarrado ali ao corpo com laços, é simbólico isso, né? Então esse rompem os laços, quer dizer, vai soltando essa ligação do perispírito com o corpo, né? Mas eles dizem aqui, né, os laços desatam, não quebram, quer dizer, não é brusco isso. Vai se desprendendo do corpo devagar, não é uma coisa instantânea, na hora. Vai se soltando, vai se desprendendo. E acontece que esses laços, né, que unem o corpo ao perispírito, eles podem ser mais fortes, né, mais rígidos nessa ligação, quanto mais a pessoa é apegada à matéria. Quanto mais nós somos materializados, nós somos apegados ao corpo, mais esses laços são duros, difíceis para se soltar. Uma pessoa que é mais espiritualizada, que durante a sua vida viveu mais focado na vida do espírito do que na vida do corpo, esses laços estão frouxos, estão suaves. Na hora da morte eles se soltam com mais facilidade, libertando a alma, para a gente ver que tem diferença então entre uma desencarnação e outra. Depende da forma como nós vivemos a vida. Então, para se ter uma boa morte, é preciso ter vivido bem, né? Então, esse tempo que demora para se desligar, é isso que eu estava falando, depende então do apego, da materialização de cada um. Então, diz no livro que pode se demorar algumas horas apenas para aqueles mais espiritualizados, como pode demorar dias, semanas, meses e até anos para aqueles que são apegados à matéria. É algo assim complicado. E como a Vera citou lá dos suicidas, né, o suicida vai manter um apego muito forte com o corpo. Ele não vai se libertar facilmente da ligação mental com o corpo. Então, alguns chegam a dizer sofrimento grande, né, do suicida que sente todo o reflexo daquele corpo que está em decomposição, que é bastante doloroso, né? Bom, mas continuando aqui ainda, então nesse livro Obreiros da Vida Eterna, que eu recomendo bastante a leitura, vai falar muito bem sobre esse processo de desencarnação, tá? Os espíritos estão ali acompanhando o momento do desencarne, eles esperam essa libertação gradual do perispírito que vai se desligando do corpo. Eles esperam o dia seguinte para cortar aquele cordão fluídico que liga, porque a hora que se corta esse cordão fluídico é que realmente não retorna mais a alma para o corpo. Enquanto tem esse cordão ligado, ainda não houve a desencarnação completa, né? O perispírito já está se soltando, mas tem o cordão ainda ligando. Então, o espírito responsável pelo processo de desencarnação, geralmente, né, não é regra, geralmente, ele espera um dia, pelo menos, para cortar esse cordão fluídico, para dar a liberdade total ali. E oriento vocês também, quem quiser, na hora que terminar aqui o nosso estudo, procurem na internet, tem um vídeo de 10 minutos, é muito interessante, que mostra esse processo de desencarnação, que chama A Morte de Dimas, que é um personagem lá do livro, né, Obreiros da Vida Eterna. Então, A Morte de Dimas, é só digitar isso lá no Google, é um videozinho de 10 minutos, vocês vão ver que interessante, mostrando esses detalhes aí dessa separação da alma do corpo, tá bom? Deixa eu ver aqui, parece que tem alguma colocação. Então, o nosso amigo Reinaldo Francisco, que legal também, Reinaldo, bem-vindo, viu, meu amigo? O Reinaldo dizendo aqui, quando a pessoa morre, o espírito sai do corpo e já vai embora, ou só depois do sepultamento, né? Veja bem, Reinaldo, como nós dissemos antes, vale a mesma colocação. Cada caso é um caso, né? Não tem uma regra geral, entendeu? A gente vai percebendo com o estudo da doutrina que não existem situações iguais, varia demais, né, os processos de desencarnação.
Então, para você ter uma ideia, tem espíritos que a hora que desencarnam, eles estão tão bem, tão tranquilos, tão libertos realmente, sem nenhum apego ao corpo, que eles acompanham até o enterro, o velório. Eles acompanham ali o velório, vão fazer o sepultamento do corpo. Para eles está tranquilo, não tem nenhum apego, nenhuma lamentação, então estão completamente conscientes. Isso é mais difícil, mas para você ter uma ideia da diferença. Tem outros que já estão completamente apegados, desesperados ou às vezes adormecidos. Então a situação varia demais, né? Não dá para a gente dizer uma regra só. Tem muitas situações. Mas o muito comum é que a gente, na hora do desencarne, seja recebido, né, por um parente, por um familiar que venha nos auxiliar no momento do desencarne, ou espíritos, né, que trabalhadores da espiritualidade venham nos buscar nesse momento e nos conduzam, né, para uma colônia espiritual, para um hospital da espiritualidade, se precisamos de recuperação. Isso é um comum, né, mas não é regra geral. Nós sabemos que tem aqueles também que já são atraídos magneticamente para as regiões de dores, que seria a região de umbral. Tem outros que às vezes ficam perambulando aí pelas ruas, tentando voltar à sua vida normal, porque não se reconhece desencarnados. Então, varia muito a situação, tá bom? E a Marilena também dizendo aqui, nos casos de morte cerebral, né, o espírito desprendeu da matéria. Então, vejam bem, esse caso de morte cerebral, muito comumente, viu, Marilena, não vamos dizer que é regra geral também, nunca dá para falar regra geral, mas muito geralmente na morte cerebral, eles já estão dizendo que é morte cerebral porque não tem atividade cerebral, quer dizer, o espírito já se desligou. Então aquele corpo, às vezes, já está com uma vida só vegetativa. Às vezes, muito comumente, aquele corpo está funcionando, porque o coração está funcionando, ele está ali com alguma vitalidade, mas a presença do espírito já não acontece. O espírito, às vezes, já deixou o corpo, já houve a separação da alma do corpo, tá? Então, ali só tem vida orgânica mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Maria Antônia Casadei. No caso de uma morte brusca, o que acontece com os laços? Já vamos falar, viu, Maria Antônia? Vou te pedir um segundinho, que eu acho que é a próxima questão. Aí, deixa eu ver aqui. Não é a próxima, mas eu acho que é uma das próximas. Então, vou te pedir para aguardar um pouquinho, que nós vamos comentar sobre isso. Muito oportuna a tua pergunta, porque o Kardec já faz ela também na sequência, tá bom? A Ana Lúcia Olive... No caso de uma morte rápida, né, tipo um tiro de revólver também, é do mesmo jeito, é mais ou menos a mesma coisa também, Ana Lúcia, nós já vamos comentar na sequência aí. E a Vera, então nós somos sempre acompanhados, né, então, a Vera está colocando isso que eu comentei aí, né, que a gente recebe esse auxílio na hora do desencarne. Mas vamos ficar bem claro uma questão, sempre depende muito de merecimento, e também da nossa sintonia com os planos mais altos da vida. Porque isso é muito importante para ficar claro. Vocês se lembram, creio que todos devem ter assistido o filme Nosso Lar. André Luiz ficou na região de umbral por 8 anos, certo? Ele ficou sofrendo naquela região dolorosa da espiritualidade. Será que ele não tinha o auxílio dos espíritos para socorrê-lo? É lógico que tinha. Eu não sei se no filme retrata isso, mas no livro está bem claro que aquele que foi resgatá-lo, né, no umbral, que foi o Clarencio, se não me engano, ele dizia que ele já estava acompanhando André Luiz há muito tempo, a pedido da mãe dele, que era desencarnada também. Então Clarencio estava tentando de todas as formas resgatar André Luiz do umbral. Por que ele não resgatava? Porque André Luiz não se colocava em condição de receber auxílio. Então, para a gente entender que não é que o auxílio não vem para todos. Somos nós que muitas vezes não estamos oferecendo condições de receber esse auxílio. Porque o André Luiz se mantinha revoltado, rebelde, ele se mantinha irritado, ele se mantinha sem fé.
ele achava que Deus não existia ou tinha o abandonado. Então, ele não estava oferecendo condições propícias para receber o auxílio. Então, todos nós somos, sim, nos é oferecido o auxílio da espiritualidade, mas nem todos vamos seguir para uma colônia imediatamente, porque muitas vezes não nos colocamos em condições de receber esse auxílio. Então a pergunta da Vera é bem importante, né, para reforçar essa ideia. E a Bruna também, que legal, boa noite, viu, Bruna? Como o espírito reage na doação de órgãos, né? Muito delicado, né, essa questão. Essa questão da doação de órgãos que a Bruna tocou, até a gente precisa pensar bem, né, se nós, porque veja bem, a doação de órgãos não é para afetar de forma alguma o espírito, porque os órgãos do corpo não deveriam afetar o espírito que já se libertou do corpo. Só que acontece que, como nós sabemos que às vezes a pessoa pode ter um apego muito grande com o corpo, uma ligação muito forte com aquele corpo, pode ser que ele, mesmo desligado daquele corpo, sinta, né, algum reflexo desse problema. Então, por isso que é orientado para que cada pessoa entenda se ela está tranquila, né, de não ter preocupação quanto a isso. Porque só se a pessoa for muito apegada ao corpo, só se a pessoa for muito materializada, que nem, como nós que estamos estudando, conhecendo de espiritualidade, entendendo que o corpo é apenas uma veste, não afeta de forma alguma. A doação é algo muito belo, maravilhoso, que deve ser feito. Eu acho que nós que temos algum conhecimento, sabemos da vida após a morte, da vida do espírito, devemos sim autorizarmos a doação dos órgãos, né? Mas fica só essa ressalva aí, poderia ser, né? Para aquela pessoa que às vezes se encontra muito apegada ainda, né? Ela pode ter um receio aí de ressentir alguma coisa. E o Celso Moreira colocando aqui, gente nasce 7 vezes? Como que é isso aí? Não entendi bem, Celso. Bom, deixa eu ver o horário aqui, acho que dá para ir mais uma questão aqui ainda, né? Na questão, então, 156, pergunta assim, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica, que foi mais ou menos o que foi falado há pouco, né? E eles dizem assim, na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há que vida orgânica. Foi a situação que comentamos há pouco aí da morte cerebral. Pode ser um exemplo disso. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então foi justamente esse exemplo que foi dado aí da morte cerebral, que pode acontecer isso, de manter apenas a vida orgânica e a alma já ter deixado o corpo. Pode acontecer, porque como nós estudamos algumas semanas atrás, então o corpo pode viver sem a alma, ter vida orgânica, mas a alma jamais pode habitar um corpo morto. Então, para a gente ter uma ideia, né, de como funciona essa questão aí, que o corpo pode viver um pouco que seja, né, de parte só orgânica, vegetativa, mas a alma jamais habitaria um corpo que os órgãos já tivessem entrado em colapso, né, já tivesse passado pela morte. E aqui eu quero lembrar um exemplo nessa questão, um exemplo interessante daquele caso de Lázaro do Evangelho, porque eu acho que muita gente fica se imaginando aquela passagem de Lázaro, não sei se todos se recordam, que Lázaro era aquele amigo de Jesus, né? Tinha 2 irmãs e elas chegaram chorando para Jesus, dizendo que ele chegou tarde, porque Lázaro já havia morrido fazia 4 dias. Se Jesus tivesse chegado antes, podia tê-lo curado, né? E aí Jesus até tem uma ocasião de dizer que Lázaro dorme, ele não está morto, né? Mas não entenderam bem isso, está lá até no Evangelho, Lázaro dorme. E Jesus, então, quando faz Lázaro voltar à vida,
que ele já estava até no sepulcro, né? A pedra é retirada e Lázaro sai ali daquela forma de sepultamento que eles faziam na época. Então, quando Jesus restitui a vitalidade para Lázaro, aqui precisa ficar bem claro que Lázaro não tinha passado pela desencarnação, a alma não tinha deixado o corpo. Naquela época aconteciam processos que a medicina não tinha tanto avanço, aconteciam muitos casos de letargia e catalepsia, que eram estados muito semelhantes à morte. A pessoa ficava, né, enrijecida, sem movimento, totalmente mostrando o caso de uma morte. Mas era um estado de desdobramento forte da alma, que se afastava do corpo, né, mas ela estava ainda ligada por esse cordão fluídico, não estava rompido esse cordão. Então o que Jesus fez foi dar vitalidade para Lázaro retornar. Mas Jesus não fez aí um milagre, né, no sentido de trazer um espírito que tinha desencarnado já para a vida novamente. Então era um caso de letargia. Lógico que foi somente um espírito como Jesus para realizar algo tão, né, maravilhoso assim. Mas Jesus não foi derrogar as leis de Deus. Porque as leis de Deus são, se acontece a morte, não tem como reverter esse processo. E nos casos de EQM também, quando a gente vê relatos, né, de experiência de quase morte, a pessoa às vezes fica dada como morta por vários minutos e depois volta, os aparelhos até mostravam, né, morte ali naquela medição dos aparelhos médicos, mas aí daí um tempo volta os batimentos, volta a atividade cerebral e a pessoa retorna. Então, nesses casos, para ficar bem claro, não havia ainda separação definitiva da alma e do corpo. Não havia rompido esse cordão fluídico. Era um desdobramento forte que aconteceu, um afastamento muito grande, né? Muito diferente do sono que nós temos, mas que se voltou é porque ainda havia ligação entre corpo e alma. Tá bom? Vamos ver aqui então se tem mais alguma colocação. A nossa amiga Lana Silva de Jesus, né? Sobre o assunto doação de órgãos, não estaríamos interferindo de alguma forma o resgate ou omissão de alguma pessoa que recebe, né? Que recebe o órgão, é isso? Porque veja bem, nós devemos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Se eu entendi a sua pergunta, Lana. Se não for, você me corrige. Mas eu creio que nós devemos fazer todo o possível para auxiliar. Agora, se essa doação vai contribuir de uma forma positiva ou não, né, nós sabemos que em muitos casos às vezes tem rejeição. Então, assim, o bem deve ser feito sempre. Não devemos pensar se a pessoa está passando por prova ou expiação. Todo o bem deve ser feito. Se a pessoa não tiver melhor que enfrentar uma situação dolorosa, não ser bem sucedida em determinada situação, as coisas vão seguir para esse lado. Mas da nossa parte devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para aliviar a dor do outro. Se é que eu entendi a sua colocação, tá? A Célia Lombardo, boa noite, Celinha. Dizendo aqui também, gostaria de saber o que o Celso quis dizer sobre nascer 7 vezes. Eu também fiquei em dúvida aqui. Será que o Celso está querendo dizer que muitas pessoas imaginam, né, que só reencarnam em torno de 7 vezes? Seria isso, Celso? Que eu também não entendi bem. A Edna Bernardino, por que algumas... Boa noite, viu, Edna? Por que algumas pessoas morrem de olhos abertos e uma pessoa morre com os olhos abertos, né? Isso aí não quer dizer nada, viu, Edna? A questão do corpo, na hora que a alma abandona o corpo, isso é um detalhe, né? No meu entendimento, eu estou respondendo segundo aquilo que eu consigo entender, porque doutrina espírita é tão vasta de informações, né, de conhecimentos, que às vezes a gente pensa que está entendendo e às vezes não. Estamos aqui trocando ideias até, se alguém quiser me corrigir ou acrescentar algo, mas eu imagino que não faz diferença nenhuma de ficar com olhos abertos ou não. A parte física não muda em nada nesse sentido aí.
Obrigado, viu, Edna, dizendo que gosta muito das lives. Eu fico muito feliz e agradeço muito a participação de vocês aí, com essas perguntas, com esses comentários, fica bem mais, né, interativo aí, fica mais gostoso para a gente estudar. E a Lana confirmando também que era isso mesmo então, né? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui, mas acho que não dá para a gente ir mais uma não, né? Deixa eu ver o horário. Vamos só mais uma então, porque acho que dá mais uns 5 minutinhos aí, tá bom? Pedir a paciência de vocês. A gente não está lendo todas as questões, tá? A gente comenta as principais, vamos dizer assim, né? Porque as que eu deixo de fora, às vezes eu já englobo no comentário, tá? Para não ficar muito extenso o estudo. Nós vamos ler agora a questão 159, que diz assim: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Então, entendeu? A alma, o espírito desencarnou. Qual que é aquela sensação primeira que ele tem ao chegar ao mundo dos espíritos? Então eles respondem: depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Então, aqui ficou bem claro, vai depender de como nós vivemos a vida, né? E o detalhe é que assim, eles dizem, Allan Kardec pergunta, no momento em que ele se reconhece. Aqui já tem uma observação para a gente pensar. Porque alguns espíritos não se reconhecem imediatamente desencarnados, como já comentamos. Pode demorar um pouco para ele perceber que passou pela morte do corpo, né? Dependendo do maior apego com a matéria ou não. Então, ele às vezes tem o desconhecimento da vida espiritual, coisa que o Espiritismo nos ajuda muito, porque com esse conhecimento fica mais fácil para a gente saber se já passamos pela morte, né, do corpo. Mas vai depender totalmente da vida que levou. E eles dizem lá que se ele praticou o mal, né, conscientemente, ele se sente envergonhado. Porque imaginem, pessoal, nós chegarmos ao mundo espiritual e encararmos de frente aquele espírito que nós prejudicamos durante a vida. É difícil, nós vamos nos sentir envergonhados, porque ali naquele momento é doloroso você reconhecer que você pode ter prejudicado alguém. E André Luiz até cita um exemplo no livro Nosso Lar, não sei se vocês se recordam, ele fala daquele momento que o pai dele, que era um negociante, um comerciante, se não me engano, tinha, né, e tinha uma pessoa que era devedora do pai dele. E o pai de André Luiz foi muito inflexível com essa pessoa, não perdoou sua dívida, não amenizou a situação, e aquela pessoa foi levada à falência. E até a mãe de André Luiz tentou interceder por aquela pessoa, sentindo o momento delicado que ela enfrentava na vida, que tivesse um pouco de piedade, né, de consideração, mas o pai de André Luiz foi duro. Ele não perdoou e ele levou a pessoa à falência. E o pior é que André Luiz, diz lá no livro, ele reforça a decisão do pai, ele concorda com a decisão do pai. E no mundo espiritual ele encontra essa pessoa. Então ele narra lá como que ele ficou envergonhado a hora que ele encontrou esse amigo de seu pai. Ele se sentiu assim muito envergonhado, como está dizendo aqui, né? Mas essa questão nós devemos entender em sentido geral, né? Porque tem muitos espíritos que nós sabemos que desencarnam, nem se arrependem de princípio. Eles continuam na sua maldade, são arrastados para a região de umbral, não se sentem nem um pouco envergonhados, eles se sentem ainda perversos, cruéis. Então essa situação de envergonhado, nós precisamos entender que é para aqueles que já têm uma consciência dos seus erros, que já reconhecem que erraram, que querem se melhorar, né? E aí depois diz que com a alma do justo é muito diferente, aquela pessoa que viveu bem a vida,
que não prejudicou a ninguém, que fez o bem que estava ao seu alcance, ele vai se sentir aliviado, porque se saiu bem nas provas da vida, vai ser um prêmio que ele recebe na hora que volta para a espiritualidade, sabendo que desempenhou bem a tarefa que lhe coube, né? Consciência tranquila, isso é que é importante. Então a gente vai entendendo o quanto é importante vivermos bem, não prejudicarmos a ninguém, ajudarmos dentro das nossas possibilidades, para que quando nós tivermos que voltar à pátria espiritual, possamos voltar em boas condições, né? E assim, então, nós vamos parando por aqui. Deixa me ver se tem mais alguma colocação aqui, então. Celene Ribeiro, bem-vinda, viu, amiga? Que legal. Eu que agradeço a sua presença. Muito obrigado. A Juraci também, muito bem-vinda, boa noite. A Lana, então, está dizendo que, pelo que pôde entender, o Celso imagina que se reencarna por 7 vezes, né? Não sei, pode ser que seja essa a ideia, né? Mas como ele não disse mais nada, vamos esperar então, né? O Celso parece que está comentando aqui. Porque eu ouvi falar que a gente nasce 7 vezes, morre 7 vezes. Faz muito tempo que eu ouvi falar isso, né? Então, ô Celso, tem muitas colocações que não fazem, às vezes, nenhum sentido, sabe? Às vezes a gente lê tanta coisa, ouve tanta coisa, mas a doutrina espírita nos explica que não tem um número tão curto, tão pequeno, assim, de 7 vezes apenas. Nós reencarnamos, vamos dizer, durante milênios, entendeu? Nós estamos num processo de crescimento espiritual, de evolução espiritual, que vai perdurar por milênios. Já estamos reencarnando por milênios. Nós somos espíritos muito velhos. Isso tem que ficar bem claro. Na fase evolutiva que nós estamos aqui na Terra, a condição mediana da humanidade terrestre, em geral nós somos espíritos muito velhos. Já estamos reencarnando de longa data, tá? E essa questão, às vezes, do número 7, é uma coisa, às vezes, até cabalística, aí, não tem nada a ver com relação à doutrina espírita. Pode ser que seja referência para uma outra situação, tá? Mas quanto às reencarnações, não. Reencarnamos muito, muito e vamos reencarnar muito mais ainda. Porque o progresso é lento, né? Nós progredimos lentamente e precisamos de muito tempo para evoluirmos realmente. Pessoal, então creio que vamos ficando por aqui. Parece que não tem mais nenhuma dúvida, mais nenhuma questão para colocar. Na próxima semana, nós vamos então concluir duas questões que ficaram aqui desse tópico, e aí a gente fala também sobre a perturbação espiritual, aquele momento da desencarnação, o que o espírito sofre no momento da desencarnação. Tá ok? Nossa, pessoal, hoje eu quero dizer que estou muito feliz, muita participação de vocês aí, muitas colocações, muitas perguntas. Eu acho que fica mais gostoso, né? Não fica tão monótono e tão cansativo, né? Então eu agradeço bastante a cada um de vocês. Desejo de coração que fiquem em paz, que tenham uma boa noite, um bom final aí de semana, que a gente possa se reencontrar na próxima quinta-feira, então, tá bom? Então, meu agradecimento sincero, minha alegria, que foi muito gostoso estudar aqui mais esta noite. Muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem em paz, até a próxima quinta, então. Muito obrigado.